Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast do Nota Terapia. Hoje a gente vai falar sobre um filme que é um lançamento da Netflix desse ano, que se chama O Céu da Meia-Noite, um filme dirigido pelo George Clooney, que também é o ator principal desse filme, que fala sobre um cenário futurista no ano de 2040 e alguma coisa, em que a Terra está passando por algum mistério, alguma catástrofe aconteceu, e esse personagem do George Clooney é um cientista que tenta fazer contato com um grupo de astronautas que está numa nave voltando de uma missão em um planeta até então desconhecido. Luiz, o que você achou do filme? Bom, como a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui a gravar o nosso podcast, é muito difícil falar desse filme, porque eu achei o filme constrangedoramente ruim. E aí eu fico pensando que a gente já falou de vários filmes aqui no podcast e a gente gostou de todos eles. E é a primeira vez que a gente tem a missão de falar de um filme que eu não gostei, eu não sei o que você achou ainda, porque isso a gente ainda não avançou. Bom, mas o exercício é, o que o filme tem de bacana? O que ele tem a oferecer? O que ele tem que pode fazer a gente pensar? Bom, em primeiro lugar eu diria que ele tem uma fotografia muito bonita, ele é plasticamente muito bonito visualmente. Eu gosto muito do cinema de ficção científica que imagina o futuro através das naves, satélites e tecnologias incríveis de máquinas com botãozinho e tal. E gosto também da forma como eles retratam esse planeta desconhecido lá que eles conhecem, que é uma espécie de terra um pouco mais sépia, que ele é mais alaranjado e tem um campo de trigos laranja. Essas escolhas foram muito bonitas. Além disso, todas as cenas retratadas na neve também são muito bonitas. Mas aí eu acho que o filme tem um grande problema, que é, ele não sabe se construir como uma história. Ele não é uma história. Porque o personagem de George Clooney é um misantropo, mas quando ele conhece uma criancinha que tá lá perdida e vai cuidar dela, ele começa a falar, então o misantropo começa a deixar de ser misantropo. As pessoas que estão lá no espaço, a gente não conhece elas necessariamente, a não ser que uma delas está grávida, então a gente não gera nenhum tipo de empatia para a missão que as pessoas estão fazendo, nem para a necessidade do George Clooney fazer qualquer coisa. E todas as cenas que acontece alguma coisa de emocionante no filme, é porque aconteceu alguma catástrofe. Ah, tem pedra batendo na nave, ou a gente tá no meio de uma nevasca. Então eu acho que isso é muito pouco para se fazer um filme, né? Eu acho que, tentando pensar nesse exercício do que o filme tem de bom, eu acho que, de fato, o George Clooney tá bem, a atuação dele é boa, eu acho que ele é um ator que tem qualidade e competência e sabe fazer muito bem papéis diversos, inclusive papéis fora dos tradicionais galãs grisalhos que ele costuma fazer. Então, a atuação dele é muito boa, mas realmente a construção do roteiro e a construção dos personagens torna muito difícil a gente se apegar pela história e pelas pessoas que estão ali fazendo o que quer que elas estejam fazendo. Primeiro porque o roteiro não explica o que aconteceu com a Terra. Então tem um mistério aí, aconteceu alguma catástrofe, pode ter sido algo relacionado ao ar, mas você não sabe muito bem. Eu acho que tenta passar uma mensagem de que os seres humanos não cuidaram bem da Terra e aí por isso não puderam mais viver na Terra, mas também é uma mensagem que é passada de uma maneira muito, muito planificada e muito clichê, assim. Eu acho que não é suficiente para você falar sobre a conscientização da nossa relação com a Terra. Você imaginar um futuro em que a Terra tá devastada, mas você não fala muito mais sobre isso. Então eu acho que é isso. É um filme que ele é difícil de você gostar porque ele me parece mal construído em todos os aspectos, desde os personagens até o roteiro como um todo. E aí isso fragiliza muito a própria mensagem que o filme pretende passar. Eu acho que tem um vício nesse cinema de ficção científica que é tentar recuperar de alguma forma o 2001 Odisseia no Espaço do Kubrick, que de alguma maneira tenta pensar como olhar o espaço é suficiente para fazer um filme de espaço. E aí me parece que na adaptação do livro para esse filme, o livro me parece que produziu uma série de descrições muito bonitas e sentimentos muito profundos dessas personagens. Tanto George Clooney nessa relação de querer ficar solitário nesse lugar que ele tá, num dos polos. Então ele devia passar por uma série de sentimentos de culpa em relação àquela mínima história que dão pra ele em relação ao passado dele, né? Que inclusive o passado
dele também é em sépia. Então tudo que é passado e futuro ali tá em sépia. O que meio que desdiz o que eu disse em relação à fotografia ser muito bonita, apesar dela ser. A fotografia do espaço é muito bonita. É muito bonita. Mas aí eu acho que o que acontece eles tentam, no filme, trazer essa sensação que o livro deve ter de descrição de vários sentimentos silenciosos, só que no filme não dá uma impressão de nada. O que dá a impressão eles não estão falando, eles simplesmente não estão fazendo nada. E aí, isso não é um problema, porque eu gosto de cinema silencioso. Não é um problema o filme ser silencioso. O problema é quando o silêncio não tá arrumando pra lugar nenhum. É um silêncio que não tem origem e não tem caminho. Então é meio que isso, ele tá lá e lá neva, então ele vai ficar em silêncio lá. Ele come em silêncio, então vai repetindo e comendo várias vezes. E eu, de novo, repito, eu acho isso pouco o suficiente pra fazer um filme, né? E acho que já existe toda uma trajetória do cinema de ficção científica e futurista e que vai discutir o futuro da humanidade e o futuro do planeta Terra. E eu acho que ele não oferece muito de novidade, nem cinematograficamente, nem na própria mensagem. Eu acho que o filme repete muito, e mesmo esteticamente, do que a gente está familiarizado já com filmes sobre essa temática. As naves são idênticas a quaisquer outras naves do cinema desse tipo de narrativa. As questões das pessoas são as mesmas. A própria fotografia é a mesma, né? É lógico que a gente tem um fascínio pelo espaço e os filmes que têm essa bela fotografia, ainda mais com as tecnologias que a gente tem hoje, é lógico que isso nos mobiliza de alguma forma. Mas é isso, acho que isso não é suficiente pra fazer um filme. Eu imagino que algumas pessoas devem fazer algum tipo de análise meio espiritual, metafísica desse filme, para tentar pensar como ele como uma grande metáfora do que estamos fazendo com o nosso planeta, ao mesmo tempo que essa mulher que está grávida seria aquela que vai reabitar a Terra a partir da cena em que ela é uma mulher branca, ela tem um rapaz negro, então seria uma metáfora de uma possibilidade de construção de futuro mais igualitário. Mas eu acho que se é uma metáfora muito ruim, muito frágil, que parece um filme do Terrence Malick, que é meio espiritualista pro nada, sabe? Eu acho que tem uma mensagem que é meio vazia e que tenta ser cifrada como se fosse um filme difícil no fundo, mas que na prática não é nada, na minha visão. Claro, pessoas podem gostar. Bom, depois dessa tentativa talvez frustrada de fazer um exercício de pensar o que o filme tem de bom, vamos para a parte que o Luiz adora, que é a parte da nota. Então, Luiz, qual a sua nota do filme? Olha, como ele é constrangedoramente ruim, como eu já disse anteriormente, eu vou dar 3, porque ele ganha 1 ponto pelo George Clooney como diretor, 1 ponto pro George Clooney como ator e 1 ponto para as fotografias em sépia. Eu acho que é o suficiente. Eu, infelizmente, vou concordar com você e vou apoiar a sua nota 3. Eu concordo totalmente com essa sua justificativa para essa nota. E, de fato, é um filme dispensável, eu diria. E é bom a gente estar gravando esse podcast aqui ainda no mês de janeiro, porque se ele ganhar algum Oscar, a gente vai ser obrigado a lidar com o fato do que a gente disse dele nesse momento, não é? É verdade, estamos preparados para isso, caso isso aconteça. Não deixe de ver para tirar suas próprias conclusões, afinal, quem somos nós? Só porque nós não gostamos não quer dizer muita coisa, mas é isso. A gente volta qualquer dia com mais análises sobre filmes que esperamos que sejam melhores do que esse. Até mais, gente.